Há momentos em que a vida parece silenciosa demais, não um silêncio de paz, mas um silêncio pesado, como se algo essencial tivesse se perdido no meio da correria dos dias. Você acorda, cumpre responsabilidades, resolve problemas, cuida de todos, mas quando a noite chega, sente que sua alma está vazia. Já se perguntou quando foi a última vez que você sentiu Deus perto de verdade? Já se perguntou por que, mesmo crendo, seu coração anda cansado, disperso, sem constância? Imagine, por um instante, uma luz fraca surgindo no meio da escuridão. Não uma explosão repentina, mas um brilho suave e insistente que não se apaga com o vento. É assim que Deus costuma agir, não com espetáculos diários, mas com fidelidade silenciosa. Existe um poder que quase ninguém percebe. Um poder escondido nos gestos pequenos, repetidos, simples e exatamente por isso, transformadores. O poder das pequenas rotinas espirituais. Talvez você esteja esperando uma grande mudança, um grande sinal, uma grande resposta do céu. Mas e se a resposta de Deus não vier como um terremoto? E se ela vier como o sol que nasce toda manhã, fiel, discreto, constante? As Escrituras dizem que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, não algumas manhãs, não apenas quando tudo vai bem, mas todas as manhãs, e isso muda tudo. Quantas mulheres vivem hoje carregando o peso de achar que falham espiritualmente porque não conseguem manter grandes feitos de fé? Quantas se culpam por não orar longas horas, por não sentir sempre fervor, por não viverem experiências extraordinárias? Mas e se o segredo da força espiritual não estiver no extraordinário, e sim no ordinário? E se Deus estiver esperando por você exatamente nos mesmos horários, nos mesmos lugares, nos mesmos pequenos hábitos que você considera insignificantes? Há verdades profundas escondidas em práticas simples, a força acumulada em decisões repetidas. A transformação acontecendo enquanto você pensa que nada está mudando. O inimigo sabe disso. Por isso ele não tenta apenas destruir sua fé. Ele tenta cansar você, distrair você, fazer você acreditar que não vale a pena continuar sendo fiel nas pequenas coisas. Permaneça até o final, porque hoje você vai descobrir por que homens e mulheres de Deus sustentaram sua fé em meio ao caos, não por grandes atos isolados, mas por rotinas silenciosas diante do Senhor. Verdades antigas serão reveladas, conexões profundas serão feitas. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você vai entender que sua constância simples é mais poderosa do que imagina. Se algo já começa a tocar seu coração, escreva nos comentários uma palavra bíblica que represente sua busca hoje. Deixe seu like como gesto de reciprocidade à palavra que está sendo anunciada e permaneça conosco, porque esta jornada está apenas começando e o que vem a seguir pode mudar a forma como você vive sua fé todos os dias. O cenário em que as grandes verdades bíblicas surgem quase nunca é calmo. A Bíblia não nasce em tempos confortáveis. Ela emerge em meio a crises profundas, instabilidade política, decadência espiritual e corações confusos. Quando olhamos para o pano de fundo das Escrituras, especialmente para períodos como o exílio e o domínio de impérios estrangeiros, percebemos que o caos não era exceção. Era a regra. O povo de Deus havia perdido sua terra, sua segurança e, em muitos casos, sua identidade espiritual. Jerusalém havia sido ferida. O templo, que simbolizava a presença de Deus, já não era o centro da vida nacional como antes. Reis haviam falhado, líderes espirituais haviam se corrompido, alianças políticas foram feitas sem consultar o Senhor. O resultado foi um colapso lento e doloroso, onde a fé foi sendo substituída por medo, adaptação e sobrevivência. Politicamente, o mundo era dominado por impérios que não reconheciam o Deus de Israel. Babilônia, depois Medo-Pérsia, governavam com força, estratégia e leis inflexíveis. Reis eram elevados quase à condição divina. Seus decretos não eram sugestões, eram sentenças. Uma palavra assinada podia decidir vida ou morte. Nesse ambiente, a fidelidade a Deus
não era apenas difícil, era perigosa. Espiritualmente, o povo estava dividido. Muitos haviam se acomodado, outros haviam se esquecido das promessas, alguns ainda guardavam a fé no coração, mas já não sabiam como viver lá na prática. A rotina espiritual tinha sido quebrada. O culto não era mais central, a oração havia se tornado irregular, a esperança parecia distante. Era um tempo em que o coração humano oscilava entre a saudade de Deus e o medo das consequências de obedecê-lo. Havia injustiças por toda parte. O forte oprimia o fraco. O fiel era visto como estranho. O justo parecia invisível. Mulheres, carregavam o peso da sobrevivência diária, tentando proteger suas famílias em meio a sistemas que não ofereciam segurança emocional nem espiritual. A fé precisava encontrar espaço não em templos grandiosos, mas em quartos fechados, pensamentos silenciosos, escolhas repetidas. É nesse tipo de mundo que Deus começa a agir de forma profunda, não anulando o caos de imediato, mas revelando algo maior dentro dele. As Escrituras mostram que, quando tudo parece à beira do colapso, Deus trabalha nos bastidores, moldando caráter, fortalecendo hábitos, ensinando seu povo a permanecer fiel mesmo quando o ambiente não favorece a fé. Talvez você reconheça esse cenário. Um mundo acelerado, exigente, emocionalmente desgastante, um ambiente que não incentiva a espiritualidade constante, mas apenas a sobrevivência. Assim como naquele tempo, Deus não procura multidões barulhentas. Ele procura corações decididos a permanecer e é nesse contexto de caos humano que pequenas rotinas espirituais começam a se tornar atos de resistência silenciosa. Permaneça até o final, porque é exatamente nesse ambiente de pressão que Deus levanta pessoas comuns, com práticas simples, para revelar verdades eternas. E no próximo capítulo, você vai conhecer mais de perto um personagem bíblico que viveu no centro desse caos e encontrou força não em grandes gestos, mas em fidelidade diária. Daniel não surge nas Escrituras como um herói distante, imune à dor ou ao medo. Ele aparece como alguém arrancado de tudo o que lhe era familiar. Ainda jovem, foi levado para uma terra estrangeira, longe da família, longe do templo, longe da rotina espiritual que havia aprendido desde pequeno. Seu mundo foi desmontado de uma vez. Seus dias passaram a ser controlados por uma cultura que não compartilhava sua fé, seus valores, nem sua esperança por fora. Daniel parecia forte, inteligente, capaz, confiável aos olhos dos governantes. Mas por dentro havia tensão, havia saudade, havia conflito. A fé que ele carregava precisava agora sobreviver sem o suporte visível de uma nação inteira adorando o mesmo Deus. Ele precisava decidir se sua espiritualidade seria apenas uma herança do passado ou uma prática viva no presente. Daniel sentia medo de errar, medo de perder tudo outra vez, medo de que sua fidelidade custasse sua posição, sua segurança, talvez sua própria vida. Ele vivia cercado de pressões silenciosas, a pressão de se adaptar, a pressão de se calar, a pressão de ser flexível demais para continuar inteiro. Quantas vezes ele deve ter se perguntado se valia mesmo a pena continuar orando da mesma forma todos os dias em um ambiente tão hostil? Sua fé não nasceu pronta, ela foi sendo construída dia após dia, decisão após decisão. Daniel não acordava todos os dias sentindo coragem. Ele acordava com responsabilidades, com tarefas, com expectativas externas. E, ainda assim, escolhia manter pequenas rotinas espirituais, não como um ritual vazio, mas como um fio invisível que o mantinha conectado a Deus em meio à confusão. Aqui, muitas mulheres se reconhecem, mulheres que acordam cansadas, com a mente cheia de preocupações, com o coração dividido entre cuidar de todos e tentar não se perder de si mesmas. Mulheres que carregam responsabilidades familiares, emocionais e espirituais, mas sentem que sua fé anda frágil, interrompida e irregular.
Daniel também viveu essa tensão. A diferença é que ele não esperou o momento ideal para ser fiel. Ele decidiu ser constante mesmo quando o cenário era adverso. Daniel não era perfeito. Ele precisava lutar contra a distração, contra o cansaço emocional, contra o peso de viver longe de tudo o que lhe dava segurança espiritual. Mas, em vez de desistir, ele escolheu algo simples: permanecer, orar, lembrar quem Deus era, lembrar quem ele era diante de Deus. Pequenas decisões repetidas formaram uma fé inabalável. Talvez você esteja se sentindo assim agora, cansada, sobrecarregada, tentando manter sua fé viva em meio a uma rotina exaustiva. A história de Daniel não começa com milagres, ela começa com escolhas silenciosas. E é exatamente aí que Deus começa a agir de forma profunda. Permaneça até o final, porque no próximo capítulo algo muda. Um chamado divino atravessa o cotidiano. Uma decisão invisível se torna visível diante do céu. E a rotina simples de um homem fiel começa a ecoar nos lugares mais altos do poder humano. O chamado de Deus raramente acontece fora da rotina. Ele não rompe o cotidiano com barulho excessivo. Ele entra no comum. Daniel não estava em um monte, nem em um templo cheio de glória visível. Ele estava vivendo seus dias, cumprindo deveres, respirando a tensão de um império que não reconhecia o Deus que ele servia. E ainda assim, algo invisível começou a se mover. Havia uma luz que não vinha de fora, mas de dentro, uma consciência clara de que sua fidelidade diária não era ignorada pelo céu. Cada oração feita em silêncio, cada decisão tomada longe dos olhos humanos. Cada vez que ele se ajoelhava, não por emoção, mas por convicção, algo era aceso diante de Deus, como uma brasa viva que não queima o corpo, mas desperta o espírito. Daniel percebeu que não estava apenas mantendo um hábito, ele estava sendo chamado a sustentar uma posição espiritual. Um chamado que não gritava alma, mas estremecia por dentro. A presença de Deus não o envolveu com conforto imediato. Trouxe temor, trouxe responsabilidade, trouxe clareza, porque quando Deus chama, ele revela que a fidelidade simples carrega consequências eternas. A voz de Deus não ecoou nos palácios, mas encontrou Daniel em sua constância. Uma voz firme, silenciosa, impossível de ignorar. Não era uma ordem para mudar o mundo de uma vez, era um convite para não abandonar aquilo que o mantinha ligado ao céu. Continuar orando, continuar confiando, continuar sendo quem ele era. Diante de Deus, mesmo que ninguém mais visse. Há momentos em que Deus chama assim, não com grandes anúncios, mas com uma certeza profunda de que desistir não é uma opção. Muitas mulheres sentem esse chamado no meio da rotina exaustiva, quando tudo pede pausa, desistência, silêncio espiritual. E, ainda assim, algo dentro insiste. Continue, permaneça. Não abandone sua fé nas pequenas coisas. Esse chamado não vem sem temor. Daniel sabia que sua constância poderia custar caro, mas ele também sabia que se afastar de Deus custaria ainda mais. O encontro com o Senhor não removeu o risco, apenas deixou claro que obedecer era o único caminho possível para permanecer inteiro. Se essa palavra encontra eco em você agora, escreva nos comentários um versículo que represente sua decisão de permanecer fiel. Deixe seu like, como gesto de reciprocidade, aquilo que Deus já está falando ao seu coração. Inscreva-se para manter essa vibração ativa, não como um ato comum, mas como um compromisso silencioso de continuar nessa jornada espiritual. Permaneça até o final, porque o chamado não é o fim da história, ele é apenas o início. No próximo capítulo, você verá como a fidelidade diária se transforma em uma missão que parece impossível aos olhos humanos, mas plenamente conhecida por Deus. A missão que Deus confiou a Daniel não veio envolta em promessas de conforto, veio acompanhada de risco. O pedido não era para mudar leis, nem para confrontar reis diretamente. O chamado era mais profundo e, por isso, mais perigoso: continuar sendo fiel quando a fidelidade se tornara ilegal. Permanecer em oração
quando a oração passar a ser considerada rebeldia. Manter uma rotina espiritual, quando a rotina era exatamente o que o sistema queria destruir. O decreto foi claro: nenhuma oração poderia ser feita a qualquer outro Deus ou homem senão ao rei. Um período curto, mas suficiente para quebrar hábitos, interromper práticas e gerar medo. Para muitos, parecia sensato se adaptar. Afinal, era temporário. 30 dias não mudariam uma vida inteira, diziam. Mas Daniel sabia que pequenas concessões criam grandes vazios espirituais. A missão impossível não era sobreviver ao decreto. Era atravessá-lo sem negociar sua identidade. Daniel precisava decidir se sua fé era circunstancial ou inegociável. Se sua rotina espiritual era apenas um costume ou um alicerce, ele sabia que bastava fechar a janela, silenciar a oração, esperar o tempo passar. Ninguém perceberia, ninguém o acusaria, mas o céu perceberia. O custo emocional era alto. A solidão se intensificou. Os mesmos colegas que antes o respeitavam agora o observavam com desconfiança. Alguns desejavam sua queda. Outros esperavam que ele cedesse, apenas para provar que ninguém permanece fiel sob pressão. A rejeição não vinha apenas de fora, vinha também da ideia tentadora de que desistir um pouco poderia evitar sofrimento. Daniel enfrentou noites longas, pensamentos pesados, o medo real da consequência final. Ele conhecia a sentença. A cova dos leões não era metáfora, era um lugar concreto, frio, sem retorno. A missão parecia impossível, porque não havia saída humana, não havia estratégia, não havia negociação, apenas a decisão de continuar fazendo o que sempre fez. Aqui, muitas mulheres se reconhecem novamente. Quando manter a fé parece custar caro demais. Quando seguir orando, confiando e permanecendo, parece não trazer recompensas visíveis. Quando o silêncio de Deus parece pesado. A missão impossível não é mudar o mundo, é continuar sendo fiel quando ninguém está aplaudindo. Daniel não recebeu garantias de livramento antes de obedecer. Ele recebeu apenas a certeza de que Deus era digno de confiança, e isso precisou ser suficiente. Sua missão não era evitar a dor, era permanecer inteiro diante de Deus, mesmo que isso custasse tudo. Permaneça até o final. Porque antes do milagre, sempre existe o peso da decisão. E no próximo capítulo você verá o impacto imediato dessa escolha. As primeiras dores, as primeiras perdas, as primeiras lágrimas que acompanham quem decide permanecer fiel nas pequenas rotinas espirituais. Daniel não anunciou sua decisão. Ele não fez discursos, não convocou apoio, ele apenas voltou para casa e fez o que sempre fazia. Abriu a janela. Voltou o rosto na direção de Jerusalém. Dobrou os joelhos. O mesmo gesto simples, repetido ao longo dos dias, agora carregava um peso diferente. A fidelidade, que antes passava despercebida, tornou-se visível. E visibilidade, naquele contexto, significava perigo. As primeiras dores não demoraram a chegar. Olhares atentos. Sussurros nos corredores. A crítica veio disfarçada. De zelo pela lei, a zombaria veio travestida de ironia. Alguns se perguntavam como alguém tão sábio poderia ser tão inflexível. Outros aguardavam apenas o momento certo para acusá-lo. Daniel sentiu o peso do isolamento, a solidão de quem escolhe permanecer fiel quando todos ao redor escolhem se adaptar. O desânimo tentou se infiltrar. A pergunta silenciosa ecoava: vale mesmo a pena continuar? Quantas vezes Daniel deve ter se ajoelhado com o coração apertado, não por falta de fé, mas pelo peso emocional da decisão. As lágrimas não eram sinais de fraqueza, eram sinais de humanidade. Ele continuou orando, mesmo quando a resposta não veio imediatamente. As ameaças se tornaram reais, não eram mais hipóteses distantes, eram consequências próximas. A lei precisava ser cumprida. O império não voltava atrás. A acusação foi feita. O decreto foi lembrado. Daniel foi levado diante do rei. E ali, no centro do poder humano, sua fidelidade silenciosa foi exposta.
Esse momento ecoa no coração de muitas mulheres hoje. Quando seguir a Deus parece trazer mais peso do que alívio. Quando a fé não livra do conflito imediato. Quando a decisão certa gera dor real. Muitas continuam orando, mesmo cansadas. Continuam crendo, mesmo machucadas. Continuam buscando a Deus, mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor. Daniel não se defendeu, não acusou ninguém, ele permaneceu. Às vezes, a maior demonstração de fé não é falar, mas permanecer firme quando tudo treme. As primeiras ações de fidelidade produziram as primeiras dores, mas também prepararam o cenário para algo maior do que ele podia imaginar. Permaneça até o final, porque o sofrimento não é o último capítulo da fidelidade. No próximo, as Escrituras se abrem com profundidade, revelações antigas ganham novo sentido, e você entenderá por que pequenas rotinas espirituais carregam um poder que atravessa gerações. A história de Daniel não é apenas um relato de coragem individual, ela revela um princípio espiritual que atravessa toda a Escritura. Deus se manifesta de forma poderosa através da fidelidade constante, não através de impulsos ocasionais. Quando observamos Daniel orando 3 vezes ao dia, não vemos um ritual vazio, vemos uma aliança viva sendo mantida diariamente. Lamentações declara que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que Deus trabalha no ritmo do cotidiano. Ele se revela no nascer do dia, na repetição fiel, no compromisso contínuo. Daniel compreendeu algo que muitos ignoram. Quem se apresenta diante de Deus diariamente aprende a permanecer firme quando o mundo muda. Teologicamente, a disciplina espiritual de Daniel aponta para um princípio central da fé bíblica. A constância precede a intervenção divina. Antes da cova, havia janela aberta. Antes do livramento, havia oração silenciosa. Antes do milagre, havia decisão repetida. A Bíblia não glorifica a improvisação espiritual. Ela honra a fidelidade. O número 3, mencionado nas orações diárias de Daniel, carrega simbolismo de completude e testemunho. Orar pela manhã, à tarde e à noite não era apenas uma marca cultural, era uma forma de consagrar o tempo, reconhecer a soberania de Deus sobre cada parte do dia. Daniel não buscava Deus apenas quando precisava, ele vivia diante de Deus. As Escrituras mostram que hábitos espirituais moldam o caráter. O Salmo declara que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite é como árvore plantada junto às águas. Não é a árvore que cresce rápido que permanece, é a que está enraizada. Daniel estava enraizado, por isso não foi arrancado pela pressão. Lamentações 3 afirma que a fidelidade de Deus é grande, mas essa fidelidade encontra resposta em corações que permanecem. A aliança não se sustenta em emoções, mas em decisões. Daniel nos ensina que espiritualidade não é intensidade ocasional, é constância silenciosa. Para mulheres que vivem cansadas, sobrecarregadas e emocionalmente exaustas, essa revelação traz alívio. Deus não exige performances espirituais. Ele convida à permanência. Pequenas rotinas espirituais não são insignificantes. Elas são o ambiente onde Deus forma força interior. A autoridade da Bíblia nos mostra que Deus age em ciclos, manhã após manhã, dia após dia. Assim como o maná caía diariamente no deserto, a presença de Deus se manifesta na fidelidade cotidiana. Daniel viveu isso e sua história prova que quem aprende a permanecer diante de Deus no secreto, permanece firme no dia da prova, permaneça até o final, porque o que parecia apenas disciplina pessoal se tornará no próximo capítulo um ponto de virada histórico. A decisão silenciosa encontrará o juízo humano, e a fidelidade encontrará a intervenção divina de forma incontestável. A decisão já havia sido tomada, não havia mais retorno. O rei, preso às próprias palavras, ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Aquele espaço, reservado para sentenças definitivas, agora se tornava o cenário onde a fidelidade silenciosa encontraria o poder visível de Deus. A noite caiu, o céu
escureceu. A esperança humana parecia ter sido selada com uma pedra pesada. Daniel desceu sem resistência, sem gritos, sem acusações. A fé que ele construiu ao longo de anos agora sustentava seu coração em silêncio. O clímax não estava no barulho dos leões, mas na confiança de quem havia aprendido a permanecer diante de Deus diariamente. A cova não foi uma surpresa, foi o resultado natural de uma vida consistente. O juízo humano havia sido executado, mas o céu ainda não havia falado. Enquanto o rei passava a noite em angústia, Daniel permanecia guardado. Não por mérito próprio, mas pela fidelidade de Deus. Aquele que honra os que o honram se manifestou. O mesmo Deus que viu cada oração silenciosa, agora se posicionava de forma incontestável. Quando a manhã chegou, algo mudou. A pedra foi removida. A voz do rei ecoou. A pergunta foi feita, e a resposta atravessou séculos. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O impossível aconteceu. A fidelidade simples venceu o decreto mais poderoso do império. Este é o ponto de virada. O clímax da história não exalta Daniel, exalta a constância, exalta a fidelidade diária, exalta o Deus que trabalha nos bastidores enquanto o mundo acredita que nada está acontecendo. O milagre não nasce no momento da crise. Ele nasce nas rotinas mantidas antes dela. Se essa verdade fala com você agora, escreva nos comentários um versículo que represente sua confiança em Deus, mesmo em meio às pressões. Deixe seu like como gesto de reciprocidade à fidelidade divina que sustenta você todos os dias. Permaneça até o final, porque a história não termina no milagre. Ela continua na aplicação prática da fé no cotidiano. A intervenção divina não foi apenas um livramento físico, foi uma revelação espiritual. Deus mostrou que pequenas rotinas espirituais carregam um poder que nenhum decreto humano pode anular. E o que isso significa para sua vida hoje é o que veremos a seguir. A história de Daniel não foi registrada apenas para ser admirada. Ela foi preservada para ser aplicada, porque a Cova dos Leões não é apenas um lugar do passado, ela assume novas formas todos os dias na vida de mulheres que acordam com o coração apertado, a mente acelerada e a sensação de que estão sempre tentando dar conta de tudo. A ansiedade que você sente diante do futuro é uma dessas covas. O medo de não conseguir sustentar sua família, de não ver respostas, de tomar decisões erradas. Daniel nos ensina que não é a ausência do medo que sustenta a fé, mas a presença de uma rotina espiritual que ancora o coração. Orar não elimina imediatamente a ansiedade, mas cria um espaço diário onde ela não governa sozinha. As preocupações financeiras também se tornam covas silenciosas. Contas, responsabilidades, incertezas. Daniel não tinha controle sobre o sistema em que vivia, mas ele tinha controle sobre onde colocava sua confiança diariamente. Pequenas rotinas espirituais não mudam o cenário de uma vez, mas mudam quem você é dentro dele. Nos dilemas familiares, quando o cansaço emocional se acumula, a tentação é abandonar o pouco que ainda resta de fé prática. Mas Daniel nos mostra que constância não exige perfeição, exige presença. Mesmo cansada, mesmo sem palavras elaboradas, apresentar-se diante de Deus mantém a alma viva. A solidão também pesa. Muitas mulheres servem, cuidam, sustentam emocionalmente os outros, mas se sentem invisíveis. Daniel também viveu longe de tudo o que lhe era familiar. Sua força não vinha de pessoas ao redor, mas da presença fiel de Deus encontrada a todos. Os dias, quando a fé está abalada, não tente reconstruí-la com grandes promessas. Reconstrua com pequenos encontros diários, um salmo, um versículo, um momento de silêncio. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que você não precisa carregar o peso de ontem hoje. A autoestima ferida encontra cura na constância espiritual. Daniel sabia quem ele era porque se colocava diariamente diante de Deus. Identidade se fortalece na presença. Pequenas rotinas espirituais
lembram você de quem Deus é e de quem você é nele. Se essa palavra encontra sua realidade, escreva nos comentários algo que represente sua entrega hoje. Não como exposição, mas como um ato de fé. Permaneça até o final, porque ainda há uma palavra de consolação profunda reservada para você. Uma mensagem que reafirma que Deus vê, cuida e sustenta cada passo da sua caminhada. Há uma verdade que o coração cansado precisa ouvir repetidas vezes. Deus vê você. Ele não vê apenas seus acertos. Ele vê suas tentativas. Ele vê as noites em que você orou em silêncio porque já não tinha forças para falar. Ele vê os dias em que você apenas conseguiu permanecer. E para Deus permanecer já é fé viva. Assim como Deus viu Daniel antes da cova, Ele vê você antes do desfecho. Ele vê sua fidelidade quando ninguém mais percebe. Vê suas pequenas rotinas espirituais mantidas mesmo quando a emoção falha. Vê cada vez que você escolheu não desistir, mesmo sem sentir alívio imediato. A palavra afirma que os olhos do Senhor passam por toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus cuida de você. O cuidado dele não se limita ao livramento final. Ele cuida sustentando sua alma no processo. Daniel não foi apenas preservado dos leões, ele foi sustentado na noite escura. Da mesma forma, Deus sustenta você nos intervalos silenciosos da vida, quando ainda não há resposta, mas há permanência. Deus guia você. Mesmo quando o caminho parece confuso, Ele dirige seus passos por meio da constância. A lâmpada para os pés não ilumina todo o caminho de uma vez. Ela ilumina o próximo passo. Pequenas rotinas espirituais são essa luz diária. Um passo de cada vez. Uma manhã de cada vez. Uma decisão simples de continuar. Deus sustenta você. Quando suas forças acabam, Ele não exige mais do que você pode dar. Ele oferece descanso para a alma cansada. A fidelidade de Deus não depende da sua intensidade, mas da sua própria natureza. Grande é a fidelidade do Senhor, e essa fidelidade alcança você hoje. Deus restaura. Ele restaura a esperança desgastada. Restaura a fé fragmentada. Restaura a identidade ferida. Daniel saiu da cova não apenas vivo, mas testemunhando que Deus é fiel. Você também sairá desse tempo mais consciente de quem Deus é e de quem você é nele. Se essa palavra consola seu coração agora, escreva nos comentários um versículo que represente a fidelidade de Deus sobre sua vida. Deixe seu like como gesto de reciprocidade por esse cuidado divino que alcança você. Inscreva-se para manter essa vibração ativa, não como um hábito comum, mas como um compromisso espiritual de continuar ouvindo a palavra que fortalece. Permaneça até o final, porque ainda há um encerramento preparado para selar essa jornada. Uma despedida que não encerra, mas envia você de volta à vida com esperança renovada e fé restaurada. A jornada não termina quando a história acaba. Ela continua quando a palavra encontra espaço dentro de você. Daniel saiu da cova, mas voltou para a mesma rotina. Voltou a orar. Voltou a permanecer. Voltou a confiar. Porque o verdadeiro milagre não foi apenas sobreviver à noite escura, mas aprender que Deus está presente em cada manhã que nasce. Talvez você não esteja diante de leões literais, mas enfrenta dias longos, corações cansados, pensamentos acelerados. A fé, às vezes, parece pequena demais diante do peso da vida. E ainda assim, Deus continua oferecendo o mesmo convite silencioso. Permaneça. Não desista das pequenas rotinas espirituais. Elas são o lugar onde sua alma encontra descanso. A palavra nos lembra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que amanhã não precisa carregar o peso de hoje. Significa que você não precisa resolver tudo agora. Basta apresentar-se diante de Deus mais uma vez. Um dia de cada vez. Uma oração de cada vez. Um passo de cada vez. Se esta mensagem falou com você, deixe seu like como um gesto espiritual de reciprocidade, como quem diz:
Eu recebo essa palavra. Inscreva-se no canal não como um ato comum, mas como apoio à palavra de Deus, para que ela continue alcançando outros corações cansados como o seu. E escreva nos comentários um versículo bíblico, não como obrigação, mas como um ato de fé, um marco espiritual desse momento. Se puder, assista ao próximo vídeo como continuação da sua jornada espiritual, não para consumir conteúdo, mas para permanecer na palavra, porque permanecer muda tudo. A constância constrói o que a emoção não sustenta, e Deus honra aqueles que decidem permanecer. Que você durma em paz, que acorde com esperança, que atravesse o dia com fé simples e viva, porque Deus vê você, Deus cuida de você e Deus permanece fiel todos os dias.